Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, nessa quinta-feira, dia 2 de junho. Para quem não me conhece, eu acho que Rose, talvez, né? Não me conheça. Olhando aqui, eu acho que a Rose é a mais novinha daqui. Bianca, talvez. Não, essa Bianca. Bianca também é nova, né, Bianca? Sejam muito bem-vindas. Eu sou a professora Vanessa Maria. Sou professora de língua portuguesa na rede desde 2015 e estou articuladora diária desde 2020. Peguei o início da pandemia e temos feito aí alguns trabalhos bem juntos, né? Porque eu nunca acreditei que a educação seja boa sozinha, ela é boa quando ela é cooperada, quando ela é construída junto uns com os outros. Então, eu estou aqui representando a SME. No chão da escola, eu trabalho no Doutor Elvino e na Escola Vocacionada à Música. E é um prazer estar aqui com vocês, tá? É, Antes de eu fazer a nossa apresentação aqui do slide, eu quero dizer o seguinte, que eu estou à disposição de vocês, tá? Então, assim, precisou de alguma dica, de algum encontro, ficou com dúvida, não está seguro, ou a sala de aula não está desenvolvendo como você espera, como você imagina que poderia desenvolver, e viu que é uma necessidade pedagógica, uma necessidade de prática, você pode contar comigo, tá? Eu estou na articulação todas as terças e todas as quartas. E as minhas terças-feiras são exclusivos para visitar as escolas, para estar com vocês. Então, assim, igual essa terça-feira agora, eu vou atender a Camila, que é nova na rede, está com algumas dúvidas, vou fazer esse atendimento presencial com ela. Então, eu quero mostrar, deixar isso para vocês claro, assim, né? O óbvio precisa ser dito que eu estou a serviço da gente, tá? Então, se você precisar de alguma ajuda, você pode contar comigo. Pode contar comigo, pode contar com a sua OP, com a direção da sua escola, mas me insira também nesse processo, porque eu gosto de fazer parte, eu gosto de ajudar e eu estou lá para isso, tá? Então, se eu nunca falei isso antes, estou falando agora. Ah, Vanessa, mas eu não posso na terça. Não tem problema, você me fala o dia que seria bom para você. Eu só não posso nenhuma manhã, porque as minhas manhãs eu estou em escola, em sala de aula. Mas na parte da tarde eu posso qualquer dia de segunda a sexta, tá? Então você me avisa, você fala, olha, eu preciso conversar, tá difícil, vamos agendar e a gente vê uma melhor data para nós e vamos conversar, tá bom? Então, eu acho importante deixar isso para vocês, tá? Bom, nesse momento eu vou começar a nossa apresentação aqui. Quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro. Hoje nós vamos ter uma participação especial de uma professora amiga nossa, que tem um trabalho maravilhoso para apresentar. Vou aceitar o pessoal que está chegando antes de apresentar o, o PDF. Então, vamos lá. No início do ano, nós fizemos aí o Forms, né? Nós liberamos o Forms para vocês preencherem e tal. E, e tanto no Forms quanto no nosso último encontro presencial, né? Que foi no finalzinho de março, é, no feedback de vocês, ficou bem claro que vocês queriam algumas sugestões de propostas, né, de como aplicar a proposta em atividades reais de sala de aula que fossem realmente viáveis de serem aplicadas, não só para sexto e sétimo, que foi o enfoque maior do nosso encontro presencial, mas também para oitavo e nono. E eu li essa sugestão e falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Tenho que alcançar esses professores que também trabalham com oitavo e nono ano.
Então, eu comecei a entrar em contato com alguns professores que sinalizaram lá no Forms que tinham algum projeto, alguma prática diferenciada acontecendo na rede e com foco para o Somando Experiências, que vai acontecer em agosto desse ano, tá? Então, como que começou essa ideia? Essa ideia do encontro de hoje começou por vocês, né, nos feedbacks das reuniões, dos nossos encontros, que eu leio todos, acato, o quanto eu puder acatar, eu acato, tá? E vou vendo o que eu posso fazer, tá? Então, a ideia de hoje é a gente mostrar como aplicar a nossa proposta com estratégias e ações para esse segundo bimestre. Já que o bimestre ainda tem, né, o mês de junho e o mês, metade do mês de julho pela frente, ainda dá tempo da gente pensar e repensar em alguma prática a partir do que a gente vai conversar aqui. Se você percebeu que não dá para aplicar o que a gente vai propor, não tem problema, você pode deixar essa ideia montada para o segundo semestre, né? O terceiro bimestre em diante, tá bom? Então, para quem ainda não sabe, nós temos um grupo de WhatsApp, tá? Dos professores de língua portuguesa, que é estritamente pedagógico para assuntos pedagógicos, para tratar de assuntos pedagógicos, tá bom? Então, se você não faz parte ainda, se quiser fazer, é só escanear esse QR Code ou acessar esse link que eu vou passar para vocês depois em PDF, tá? E fazer parte. Além do grupo, eu tenho também uma linha de transmissão, tá? Para a linha de transmissão funcionar bem, você precisa salvar esse meu contato no seu telefone, tá? Porque aí eu coloco o seu número nessa linha de transmissão, que só eu tenho acesso, e toda mensagem que eu mandar pela linha de transmissão vai chegar até a você, tá? Então, esse número que eu converso com vocês é um número mesmo de trabalho, tá? Eu tenho um número pessoal que eu converso com a minha família e tal, mas esse número que eu converso com vocês é de trabalho, tá bom? Totalmente focado para isso, tá? Nós também temos um drive da língua portuguesa, onde temos pasta de 2020, 2021, 2022, com o que nós fizemos nesses anos, principalmente 2021 e 2022, e esse ano tem lá as nossas propostas, sugestão de atividades, de planejamentos, enfim, várias ideias que têm acontecido, a gente tem colocado lá, até mesmo os informes da SME, enfim, tudo que puder melhorar a nossa comunicação está nesse drive, tá bom? Então, ele é importante, vale a pena acessar. O formulário, esse formulário que eu falei com vocês, o Forms, tá? Que eu enviei lá no início do ano, enviei em março, enviei em abril, e quando os professores chegam e tal, os que chegaram essa semana passada, pouco tempo, não receberam ainda, mas vão receber esse link, que é importante para que a gente saiba onde vocês estão, com quais turmas, em qual horário, para facilitar a nossa comunicação e o nosso acesso, tá bom? Então, esse formulário é importante ser preenchido. Caso você, professor que já é antigo na rede, ainda não tenha preenchido, por favor, preencha, porque é importante para gente, tá? Quem não sabe ainda e chegou de concurso, nós temos um abono salarial de R$ 300 no mês do aniversário. Você tem que entregar os exames, tá? O hemograma completo, glicemia, lipidograma completo, ácido úrico. Caso para os homens, PSA, e para as mulheres, preventivo básico sem mamografia. Você pode entregar esses exames até um mês antes da sua data de aniversário e um mês depois também, tá? Tem gente chegando aí. Deixa eu receber o povo. Boa noite. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Quem ainda não me passou o nome e a unidade escolar lá no WhatsApp, por favor, colocar aqui no chat para que eu possa fazer a nossa lista de presença, tá bom?
Bom, a pauta de hoje a gente vê como que foi o nosso primeiro bimestre, eu preciso ouvir vocês. E aí a gente vai conversar sobre essas estratégias e ações aí, né, de sugestão para o segundo bimestre e os meus contatos. Então, vai ser um encontro bem rápido, bem objetivo, e eu quero ouvir vocês nesse momento, tá? O que que vocês observaram nesse primeiro bimestre? Como que foi o encerramento do primeiro bimestre? Eu já recebi a produtividade da rede, tá? Isso veio para minha mão ontem, de tarde. E em questão de número, eu sei como que foi. Mas eu quero saber, eu gostaria de saber como que foi isso para vocês, professores, que estão no chão da escola, que estão em sala de aula. O que que vocês observaram, o que que vocês perceberam? O que que vocês viram de mais dificuldade nos alunos? Eu quero ouvir vocês um pouquinho. Quem vai começar? Olha só, Vanessa, posso falar? O que eu observei que deu muito mais trabalho foi a questão da disciplina, né? Nós, na escola, fizemos várias reuniões, a escola propôs palestra com psicólogos nas turmas, né? Foi a questão mesmo da disciplina. O tempo que os alunos ficaram fora por conta da pandemia, eu acho que tirou um pouco deles, assim, o hábito da sala de aula, né, a prática, eles voltaram, assim, muito brigões entre si, e eu sempre falo, aí a gente ficou com dois tipos de alunos, aqueles que ficaram as barras da saia da mãe, que voltaram tipo bebezão, um olha para o outro, um reclama, briga, faz aquela confusão, e aqueles outros que ficaram à vontade na rua, que vieram assim com uma forma de falar, de se expressar assim muito ofensiva, né? E com tudo isso daí acarretou a aprendizagem mesmo, né? Eles vieram assim com muita dificuldade de ortografia, assim conhecimentos básicos, né? Que a gente pensa que um aluno no sexto ano deveria ter, por exemplo, conhecer o verbo, né? A classe de palavra mais comum da língua, eu tive bastante dificuldade, sabe? Foi isso que eu verifiquei, tá? Foi um sofrimento para mim lidar com disciplina, o que foi o pior. Que a aprendizagem não tem problema, não. Eu até hoje estudo, então eles também terão que estudar. Foi isso, tá? Mais alguém? Eu tenho tido muita dificuldade, Vanessa. Eu trabalho com sexto e sétimo ano, e aí essa dificuldade é mais do sexto. Eu tenho tido muita dificuldade para eles entenderem que a gente não está no ensino híbrido, porque tem acontecido muito assim. Chega no dia de entrega de trabalho ou no dia de prova, mas professora, no dia que você deu essa matéria, que eu já dei há, sei lá, um mês, eu não vim na aula. E aí a gente, infelizmente, não tem o que fazer, né? Eu já falei várias vezes que eles têm que pegar matéria com um colega, né? Inclusive, eu até falei com a OE, OP, sei lá, da minha escola, para quando tiver reunião de pais, para pontuar isso para os pais, né, porque eles estão com aquela ideia de híbrido e estão também esperando a gente ir atrás deles. Perde uma prova, o professor é que tem que me achar para poder fazer, eles não procuram a gente. Antigamente, os alunos faltavam aula, no dia seguinte: "Professor, aqui o atestado, e eu faltei aula porque eu não estava bem, que dia que eu posso fazer a prova?", coisa que agora não tem acontecido, né, e para mim tem sido bem difícil esse ponto. Sim, sim, verdade, verdade. Mais alguém? Alguém está tendo dificuldade de conseguir a concentração dos alunos? Ah, eu tenho. Eles querem conversar o tempo inteiro, eles não querem se concentrar. Eu tenho que Uhum, quase chorar para eles fazerem uma atividade. E outra coisa, eles esperam a correção, tá? Eles uhum, querem resposta pronta, porque eles uhum, acostumaram a pegar a resposta pronta no uhum. híbrido, né? Isso. Então eles estão esperando a resposta pronta, eles não querem construir nada. Uhum, uhum, é. Porque eu também tenho visto isso, né? Eu não tenho oitavo e não tenho sétimo, eu tenho só sextos e nonos esse ano. Mas eu também tenho percebido isso até no nono ano.
né? É por isso que eu estou perguntando para vocês se vocês também estão sentindo essa dificuldade aí, né? Muito bem. Em termos de, então, a concentração está sendo difícil. Em termos de resgate do conteúdo, das habilidades, né? Das competências, também tem sido um desafio, né? Acredito eu. Como consequência desse comportamento todo, a gente tem uma dificuldade aí em termos de aprendizagem, mas que eu vejo muito mais é uma causa comportamental do que cognitiva. Uhum, sim, sim, perfeito. Então, excelente. Tamara, Tânia, muito obrigada pelas contribuições. Eu vi também aqui no chat vários colegas também reforçando e endossando que é isso mesmo, tá? Então, se mais alguém tiver algum comentário que é importante trazer para cá, escreve ou então abre o microfone e fala com a gente, que isso é importante, tá bom? É necessário, tá? Muito bem. Bom, então, vamos começar. Eu vou projetar aqui para vocês o meu PowerPoint, porque, como ninguém faz nada sozinho, vamos ouvir o que os professores têm aí como prática de sucesso para. Né? É lógico, né, gente? Eu coloco mesmo o maior gás, né? Prática de sucesso. Imagina a Aline rindo nesse momento, né, Aline? Mas é assim mesmo que eu vejo. Quase morrendo aqui. É assim que eu vejo a sua prática e a prática dos professores da rede, tá? Eu vou deixar a Aline falar, mas antes eu vou mostrar para vocês as duas sugestões que eu, quanto professora, tenho usado nas minhas aulas, tá? Bom, eu sempre trago um texto para eles, tá? Meu nariz está ficando congestionado, tô sentindo isso. Bom, vamos lá. Eu trago um texto para eles. Nem toda semana eu trago um texto novo. Tem texto que eu trabalho 15 dias, tem texto que eu trabalho em uma semana. Depende do tamanho do texto e da habilidade que eu quero desenvolver com eles, tá? Mas o que eu tenho feito traz um texto, desenvolva a prática da leitura com eles e explora a gramática a partir disso, tá? Um ponto que eu tenho feito na minha sala de aula é não trabalhar com carteira um atrás do outro, mas aí é uma prática minha, tá? Eu estou dentro de um CIEP, e no CIEP da vocacionada, a sala de aula é grande, é ampla, então dá para eu fazer esse tipo de trabalho com eles. Na Vila Ursulino, também é uma escola com salas de aulas, a maioria são amplas, então dá também para eu fazer esse trabalho com eles. Então eu trabalho com grupos, e eles já até sabem, eu chego e digo, professora, a gente vai fazer para o grupo tal, grupo tal, grupo tal. Então eles já se mobilizam para fazer os grupos e trabalhar nessas equipes. E aí cada equipe compete uma com a outra e tem dado certo essa estratégia. A segunda estratégia que eu tenho feito com eles são jogos educativos. E eu tenho feito mesmo jogos com eles. Eu levo para eles as folhas, né? Para eles colorirem com as imagens. Aí eles já fizeram o jogo de memória, o dominó, e o stop. Eu tô para fazer agora o ludo do substantivo com eles. Então, eles montam os jogos e brincam entre eles. E a partir dessa construção, a gente trabalha a leitura e explora a gramática. Eu tenho feito assim, mas as minhas turmas são pequenas, e eu sei, assim, são pequenos em idade, né? 6º ano. Eles estão ainda infantilizados. Então, eu tenho usado essa estratégia e tem dado certo, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o que eu tenho feito de projeto com eles, tá? E a minha sugestão, que eu tenho trabalhado, é o jornal. Eu tenho feito o jornal, eu até me mandei lá no grupo pra gente, né? Eu escrevi um projeto mesmo, que lá na Vocacionada a gente tem que ter um projeto escrito e tal, por ser uma escola pioneira, enfim, tem que estar tudo registrado. Mas eu fiz um projeto do jornal e essa semana ele vai para a primeira edição, porque a gente conseguiu uma parceria com a Voz da Cidade, eles vão imprimir, vão fazer mesmo um jornal de verdade. E eu achei assim
muito emocionante, né? Ver o trabalhinho das crianças sendo publicado e tal. E esse jornal eu fiz para sexto e nono ano. Se eu tivesse sétimo, oitavo, também ia entrar e ia fazer jornal, porque esse bimestre é um bimestre jornalístico. Então dá para fazer esse projeto, tá? E aí depois, eu vou passar primeiro para a Aline falar. Eu vou mostrar para vocês essas atividades, tá? Que eu fiz e a música e os cartazes de fixação dos conceitos que os alunos estão produzindo, tá bom? Mas nesse momento, eu gostaria de deixar mesmo à vontade a Aline Henriques. Ela é professora no Antônio Rocha? Isso mesmo. Isso aí, viu? Acertei. Ela é professora no Antônio Rocha, está com a gente já há algum tempo. E ela tem 2 trabalhos prontos que ela fez esse ano, e um que ela quer fazer, e que eu achei assim, maravilhosos. Então, eu vou dar o espaço para a Aline falar, tá? Então, Aline, fique totalmente à vontade. Eu vou interromper aqui o meu compartilhamento e a partir de agora é contigo. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Aline, eu sou professora lá do Colégio Municipal Antônio Rocha. Eu estou aqui na rede, acho que há uns 12 anos, mais ou menos, mas eu tenho 19 anos de sala de aula. Mais tempo com inglês do que com língua portuguesa. Com língua portuguesa tem uns 10 anos, e produção de texto, né? E o que eu gosto mesmo é a produção de texto. Vou puxar a sardinha para o meu lado. Lá na nossa escola, é uma escola pequena, né, com poucos alunos nas turmas. Então, o que eu vou falar foi o que eu fiz com eles, mas eu creio que é totalmente adaptável. Então, vocês podem ficar, né, à vontade para ir pensando aí como que funcionaria em cada realidade. Na verdade, são 2 aulas, né? Foram 2 momentos bem simples, bem fáceis, com recurso nenhum praticamente. Eu usei um data show e que a gente fez naquele sábado letivo do Dia Mundial da Saúde. Vou apresentar aqui a primeira proposta para vocês. Bom, peraí. Já estão vendo um slide cor-de-rosinha? Lilás, meio lilás. Tá. Então, o que eu propus para o sábado letivo lá, a gente, como é uma escola pequena, a gente junta todas as turmas do mesmo turno, porque não vai todo mundo também, né? E a gente faz tudo junto. Então, o professor que está ali no dia, naquele dia era ciências, educação física e eu, se eu não me engano, e inglês, e matemática. Então, o professor de matemática levou uma psicóloga para fazer uma palestra, o professor de educação física fez uma parte de relaxamento, de física mesmo, a professora de ciências falou sobre alimentação, e aí eu trouxe 2 propostas e fizemos com todos juntos, né, com todas as turmas. E aí eu trouxe uma receita, um exemplo de receita poética para trabalhar com eles, que é um subgênero, na verdade, que a gente pode encaixar para vários temas, né, com vários temas. Eu encaixei em saúde, mas às vezes cai um sábado letivo ou um projeto que algum orientador pediu, algum tema, falar sobre adolescência, falar sobre bullying, falar sobre preconceito, né? A Semana da Consciência Negra, e dá para adaptar para todas essas situações. Aí eu vou mostrar. Então, esse foi o slide que eu apresentei. Aí, primeiro, eu coloquei um exemplo de uma receita, né? E aí, fui conversando com eles, né? O que é que tem na receita? Dei uma olhada nessa receita. A receita tem título, tem ingrediente? Aí eles foram falando, né? Fui perguntando quais são os ingredientes, quem está acostumado a fazer receita, e os verbos, como são esses verbos. Aí falei um pouquinho sobre o verbo no imperativo, que os mais velhos, né, os de 8º e 9º já conheciam, mas como a aula era para todos, né, falei o que eu precisava falar. Aí mostrei, fui conversando, aí depois mostrei um poema, aí fui perguntando também, né, como que era um poema, se o poema tem título, sempre tem título, se eles já viram algum poema sem título, se todos têm estrofe, verso, e a rima, se nesse tinha rima, se não tinha rima. Falei o que era subjetividade,
falei sobre a linguagem figurada, né? E aí eles perguntaram também sobre isso, e aí eu já tinha mostrado um gênero, aí mostrei o outro, e aí expliquei, então, qual que era a nossa proposta para aquele dia. Falei, bom, agora vocês já sabem o que é uma receita e o que é um poema. E agora a gente vai juntar as duas coisas, vai pegar uma parte do que a gente usa na receita, uma parte do que a gente usa no poema, e eu vou dar um desafio para vocês. Aí mostrei a receita poética, né? Li, assim, o que estava explicadinho na parte teórica mesmo da receita poética, expliquei para eles que eles iam usar o formato da receita, né, a estrutura da receita, então tinha que ter títulos, ingredientes, o modo de preparo, porém, o conteúdo dessa receita tinha que ser abstrato, não podia ter personagem, e tinha sempre, uma receita poética tem sempre um problema para resolver, né, algo que se queira resolver através de uma receita, como se fosse uma construção de algo. E aí eu propus o tema, que era produzir uma receita poética sobre saúde emocional na família, porque já tinha sido falado sobre saúde física, sobre saúde sobre alimentação, né? E aí eu trouxe para a saúde emocional. E aí essa foi a proposta, produzir uma receita poética sobre saúde emocional na família. Aqui que eu falei, né, que dá para a gente adaptar. Normalmente os orientadores nos pedem para trabalhar algum tema específico, em algum mês do ano, ou em algum sábado letivo, como que aconteceu comigo, e dá para adaptar para qualquer situação em que a gente tem esses temas para trabalhar. E aí eles fizeram, nesse caso, no nosso caso, a ideia era produzir uma por turma, então cada turma na sua sala eles teriam que produzir. E normalmente a gente usa assim, o sábado letivo seguinte, a gente premia o melhor trabalho. Então, naquele a gente estava premiando o desenho, o melhor desenho, que tinha sido sábado anterior, e a ideia era essa. Porém, eles preferiram fazer sozinhos ou em dupla e escolherem um na turma. Então, eu tinha pensado de uma forma, mas funcionou de outra, mas funcionou, eles entenderam qual era a proposta. Né? Então, assim, bem facinho, coisa bem simples de se fazer. Coloquei aqui as fontes, né? De onde eu tirei as informações. E essa foi a primeira proposta. Como eu falei, assim, é tudo muito simples que eu fiz, né? Deixa eu Aline, aqui. Oi. já antecipando, meus queridos, é o seguinte, eu achei, assim, quando a Aline me contou, eu fiquei assim, ai, nossa, eu posso usar isso em um monte de áreas. Mas eu quero lembrá-los do seguinte, que terceiro bimestre, os nossos gêneros são... Quem já viu lá na proposta? Ah, vou dar um spoiler para vocês. Poema e música. Então, assim, já dá para a gente se preparar para esse terceiro bimestre. Se quiser usar essa ideia, vai ser show. Vai ser show. E o que eu falei para a Aline, eu vou falar para vocês. Comecem a divulgar o que vocês estão fazendo. Escrevam, ponham no papel. Coloquem mesmo que vocês estão produzindo. Ah, mas essa ideia não é 100% minha. Não tem problema, mas a prática foi sua. De quem é a ideia? Ah, a ideia foi do professor tal. Dá o crédito pro professor tal, mas mostra que você que aplicou, tá? Por quê? Tem muitos prêmios rolando pelo Brasil, acontecendo no nosso país, e eu quero que vocês sejam premiados, porque vocês são muito bons, tá? Eu não posso falar de política, mas vocês são muito bons, tá? Não esqueçam disso. Pode continuar, Aline. Agora, então, eu vou apresentar a outra proposta. Não está em slides, tá? Na forma que eu usei mesmo, que foi um documento do Word mesmo, né? Eu usei do Google Drive. Peraí que eu vou apresentar. Que todo mundo já fez alguma vez, pelo menos eu acho que todo mundo já fez. A hora que estiverem aparecendo, se puderem me avisar. Tá abrindo aqui, tá meio lento. Uma listinha de palavras, viu? Então tá. Foi um soletrando, né? Foi na mesma semana, tá? A gente começou do lado de fora com um aluno representando cada turma e
Depois eles não se contentaram e durante a semana quiseram fazer na sala de aula, todos os alunos competindo. Então, eu considero que deu muito certo. Então, novamente, eu peguei o tema, que era saúde, escolhi palavras, eu precisei escolher palavras bem fáceis e algumas mais difíceis, algumas fáceis, algumas difíceis, porque de manhã nós temos o 5º ano também, e o 5º ano iria participar com uma aluna concorrendo. Então, peguei palavras mais simples e mais complexas. No final das contas, fica tudo complexo por causa da pressão, né? Eles, na hora que vão falar, já se confundem, trocam as letras, esquecem do acento. E aí eu escolhi as palavras, eu acho que eu fiz 42 palavras aqui, pesquisei no Volpe para ver se estava certinho, né, a grafia. Aí 2 professores me ajudaram, eles ficaram numa banca assim, eu estava com uma pasta com essas palavras, e eles ficaram sentadinhos numa mesa com uma pastinha com todas as palavras, eu numerei, e eles receberam essa outra parte aqui, em que tinha a palavra, a classe gramatical, a definição e um exemplo. Aí, se o aluno pedia o exemplo, determinado professor lia o exemplo. Se o aluno pedia a definição, determinado professor que lia a definição. Aí, esses professores nos ajudaram, né? E eu fiz usando aquelas bolinhas do bingo. Minha escola tem um joguinho de bingo, eu peguei as bolinhas e eles sorteavam a bolinha de bingo, falavam o número, eu separei só até o 42, eles falavam o número, eu li a palavra, expliquei as regras antes, né, que eles tinham que falar a palavra antes, soletrar e falar no final, para indicar que encerraram. E assim foi, assim fomos fazendo com as bolinhas de bingo. Mas pode fazer também com papelzinho, né, anotar um número. E uma outra ideia também dentro do Soletrando que eu já fiz foi usando o Data Show. Vou mostrar para vocês, não sei se vocês já viram. Tem um site que se chama WordWall, não sei se alguém aqui já usou, que é um site de jogos. Eu vou interromper aqui para compartilhar o site com vocês. Eu já fiz usando... deixa eu achar ele aqui. Eu já fiz usando no Data Show. Em vez do aluno sortear o número, eu projetei no Data Show, os alunos ficaram de costas para a imagem, né, para eles não verem, e aí o restante da turma estava vendo. Então, tipo, 4, 5 representando os grupos, e o restante da turma via a palavra. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se foi. Só um segundo. Aí, nessa aula, como eu peguei por tema, eu não tinha explicado as regras, né? Regra nenhuma. Só as das aulas mesmo. Então, conforme eles erravam, eu ia dizendo por que erraram. Tá? Se errou por causa do hífen, eu explicava a regra do hífen, ou se errou um acento, eu explicava. Eu fiz dessa forma. Eles acertavam ou erravam. Se erravam, eu explicava a regra. Mas pode ser feito o contrário. Então, nesse caso, o professor vai... ele mesmo trabalha as regras antes, então ele quer uso do hífen, ele quer acentuação, ele quer, não sei, o que for, e aí ele dá as regras, estudam e depois faz até valendo nota. Eu vou mostrar esse site, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Segundinho. Acho que tá aqui. Aqui. Deixa eu voltar. Aqui, olha, eu fiz nesse site, eu mesma montei a roleta. Esse aqui foi de exemplo, porque no dia eu usei, foram as bolinhas, tá? Mas eu já usei para outras coisas também. Coloca lá as palavras que você quer, e aí vai estar projetado. Funciona assim, ó. Esse site, você pode até compartilhar com o aluno o link como um desafio, e ele vai colocar o nomezinho dele, vai ficar salvo para você, quantos ele acertou, em quanto tempo ele acertou. E tem vários tipos de jogos, né? Não é só essa roletinha. Aí aqui a roletinha gira. Eles vão estar vendo isso no Data Show. Aí apareceu a palavra. A turma está vendo, o aluno não, ele precisa soletrar. Se ele acertou, ele elimina, né? Que aí a palavra não vai voltar.
Se ele está jogando sozinho e ele não acertou, ele volta para depois ter uma nova oportunidade, vai marcando o tempo. É um outro jeito também de usar esse site. Esse site tem de tudo, tem jogo da memória, tem de balõezinhos, tem muita coisa. Então, essa foi a segunda ideia. Desculpe, qual é mesmo o nome do site? O site, eu vou mandar para vocês, tá na fonte, tá? Onde eu coloquei. Então tá, obrigada. Wordwall.net. Vou colocar aqui no .net. Aí você faz o cadastro como professor, e ali é bem intuitivo, assim, você consegue pegar também atividades prontas de outros professores e compartilhar com seus alunos. Se você deixar aberta, você pode fechar o desafio só para aquela turma e compartilhar com eles só. É bem, bem legal. Eu faço muito assim na turma inteira. Eu jogo no Data Show, e aí no Data Show eu brinco com aquele joguinho com a turma. E já tem muitos prontos até. Você não precisa estar criar sempre. Bom, essa foi a segunda ideia. Aí eu vou falar da terceira, que está só na minha cabeça ainda. A terceira ideia, eu estava pensando para o mês de junho, para mês de julho, aliás, para festa julina, né? Que vai ser festa julina nas escolas. Eu estava no Instagram, e aí vendo esse Instagram aqui que eu vou mostrar para vocês, eu tive uma ideia. O Instagram, vocês já viram, eu gosto de receitas, né? O Instagram é esse aqui, receitas em quadrinho. Na verdade, é um quadrinho, não são quadrinhos, né? Receitas em quadrinho. Aí tem simples assim, olha. A receitinha, no episódio da receita, tudo escrito à mão, assim, bonitinho. Aí tudo desenhados os ingredientes e o modo de preparo, e sempre tem uma foto ao final. Isso é um site de receitas. Mas a minha ideia, que ainda não pus em prática, mas pretendo pôr, é fazer com eles também, caso haja mesmo sábado letivo, se for meu dia, que eu ainda nem sei que dia da semana que vai corresponder, né? Fazer a receita junina com eles, que eles já tragam a receita, pode ser em grupo, e na sala eles vão ilustrar, vão montar, e a gente vai expor. Então, estou pensando assim nessa ideia. Bem simples também, eles gostam, né? Porque fazem em grupo, podem colorir, que eles gostam, ao mesmo tempo estão escrevendo ali. Dá para fazer no Dia dos Pais, né? Receita de pai, receita de mãe, e receitas indígenas, receitas, sei lá, afro, e enfim, africanas, ou, né? Qualquer tema relacionado também. Então, as 3 ideias que eu trouxe foram, assim, ideias que eu pensei que dá para qualquer pessoa adaptar à sua realidade. É isso, Vanessa. Deixa eu parar de compartilhar. Excelente. Ai, Aline, eu já te falei tudo que eu acho e vou repetir aqui. Eu acho todas essas ideias excelentes, aplicáveis e que vão trazer aí um despertamento maior para os nossos alunos. Por quê, gente? Quando o aluno está com dificuldade de concentração, a gente voltar a dar aulas como eram há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, não está dando certo, 100%, né? A maioria das nossas turmas, a gente tem alunos com crise de ansiedade, com síndrome de pânico, né? Que vai fazer um teste e passa mal, literalmente passa mal. Então, quando a gente dá uma proposta de uma atividade em grupo, já não é ele sozinho, já dá uma atividade que não é papel e caneta, mas algo lúdico, algo que ele possa interagir, já alivia essa pressão. E detalhe, eu não sei se a Aline viu isso, mas para corrigir é muito melhor. Eu apliquei um teste em grupo essa semana passada, semana retrasada, nas minhas turmas de 6º ano, foi em grupo, e a maior parte da nota foi confecção de cartazes. Eles iam produzir cartazes que explicassem o que é o substantivo e o que é o adjetivo. Além dos cartazes ficarem lindos, foi uma atividade tranquila, que eles deram conta e que foi fácil de eu corrigir. E eu não tive ninguém abaixo da média nessas atividades. Então, assim, são sugestões.
né? A gente pede sugestão e às vezes vocês esperam que a SME, que nós, falemos assim, a gente tem que aplicar a proposta até o fim, vocês têm que dar a proposta inteira. E não é isso. A gente tem que ir vendo o que está acontecendo com o nosso aluno, sabendo que o aluno é o centro do nosso trabalho, ele é o objetivo do nosso trabalho, e adequar, ajustar de acordo com a necessidade. É o que eu venho falando com vocês desde o início. A gente vai ajustando de acordo com a nossa necessidade, tá? Kelly levantou a mão. Boa noite, gente. Boa noite. Estou um pouquinho sumida, trabalhando muito. Ela falando aí da receita, eu sempre fiz com os meus alunos, 7º ano, principalmente, receita em sala de aula. Trabalhei o gênero receita, depois eu falei, vamos escolher uma receita que dê para a gente fazer sem muita coisa. Eu já fiz com eles na copinha da escola, eu já fiz receita com eles lá no refeitório, de aluno que eles escolheram um pão, imagina, fazer um pão. Aí, lá na escola não tinha como assar. Os alunos levaram para casa de um aluno o pão, depois trouxeram o pão assado e nós compartilhamos na sala. Então, assim, aí eu fazia sempre para o 7º ano. Aí, quem estava no 6º não era meu aluno, que geralmente eu não dou aula para alunos de 6º ano. Aí eu falava assim, tia, você não vai fazer receita também? Quer dizer, as minhas aulas de receita ficaram conhecidas e quando os alunos chegavam no 7º, queriam também fazer receita. Teve uma época que nós fizemos, a gente fazia muito, lá para novembro, Dia da Consciência, Semana da Consciência Negra, a gente fazia, apresentava vários trabalhos, né? A gente trabalhava em cima da consciência negra e também do indígena. Aí teve uma feira lá que eu fiquei com a receita, eu trabalhei com todas as minhas turmas receita. Menina, a escola inteira visitou a sala de receita e ninguém queria sair, Vanessa, tinha que ver, todo mundo queria ficar só lá na sala, porque puderam degustar, os alunos explicaram, né, tudo em cima dos alimentos com base, né, na cultura indígena. Nossa, foi um sucesso, a gente vê. Então, assim, eu gosto muito dessas coisas práticas, eu acho que desperta muito interesse nos alunos. Eu viajei, voltando lá no passado com as coisas que eu já fiz, né, em cima da Aline falando sobre a receita. É muito bom mesmo. Deixa eu abrir aqui o meu áudio. Sandra. Vamos lá. Sobre essa prática, nós estamos trabalhando, né, para o nosso projeto, que tem a culminância no final do ano, aquele que você participou, né, ano passado, que é o Tribunal do Júri Simulado. Esse ano nós estamos trabalhando novamente com o livro Tosco, porque nós achamos interessante trazer essas questões socioemocionais, né, para trabalhar com os alunos. E eu trabalho em parceria com a professora de artes, de ciências, agora o professor de geografia também, e é um trabalho muito interessante, muito bonito. E hoje nós tivemos uma experiência muito legal, porque nós fizemos uma roda de conversa com os alunos e eles trouxeram muito essas questões socioemocionais mesmo, trouxeram as questões de casa, né, a ansiedade, e nós levamos esses alunos para o pátio, foram 2 turmas de 9º, e começamos a trabalhar a receita de estar bem, né? Aí começamos a produzir lambe-lambes e vamos espalhar pela escola, vamos colocar nos muros das escolas, né? Para que os outros alunos também leiam essas frases motivacionais. E hoje eles tiveram um momento muito bonito ali, eles ficaram tão calmos, tão tranquilos. E olha que são turmas muito agitadas, porque a escola é pequena, as salas são pequenas, não temos um espaço físico favorável,
mas eles ficaram muito felizes e produziram coisas lindas, lindas. E, né, eles vão se desenvolvendo. Uma semana nós fazemos a leitura, outra semana nós fazemos debate, e nessa semana nós fizemos ali a receita de estar bem, né, para estarem bem. Que lindo ouvir esses relatos, meninas. Assim, é enriquecedor, né? Porque eu escuto muito assim, eu não sei como fazer, como que eu vou fazer para dar esse conteúdo para esse menino não sabe o que que é verbo, como é que eu vou dar a oração subordinada, como é que eu vou dar a oração coordenada? Bom, se tentou o que fazia o ano passado, o ano anterior, e não deu certo, não vai mudar o plano, vai mudar a estratégia, né? O plano é esse, é fazer com que o aluno consiga ter esse conhecimento. Então, se tentou no tradicional, não deu, então vamos nos reinventar. Como que eu posso fazer para que esse aluno consiga entender? Ah, vou aplicar de uma maneira diferente? O aluno vai pesquisar e vai apresentar isso para a turma? O aluno vai construir isso junto com o seu colega? O aluno vai correr atrás desse conhecimento? O aluno vai apresentar uma paródia? O aluno vai apresentar um teatro? O aluno vai fazer alguma coisa? Porque eu vejo que a gente tem muito a centralidade, que nós não somos o centro. Nós estamos em constante aprendizado junto com os nossos alunos. A gente não sabe tudo e vamos morrer sem saber. Mas o que a gente sabe, a gente pode trocar com esse aluno e pegar também e trocar com ele. O que ele também tem para nos ensinar, né? Então, assim, esse convite que a gente tem hoje é de se reinventar, né? A Carla Giovana, que era articuladora de arte, agora está na assessoria, ela fala o seguinte, que o verbo afetar vem da palavra afeto. E o afeto é tocar a alma. É isso. Então, quando eu afeto o outro, eu consegui tocar a alma do outro. Quando eu sou afetado, alguém tocou a minha alma. E a gente precisa respirar isso. Porque é exatamente isso. Eu tenho certeza. Eu até imagino a sala da Sandra, aqueles alunos agitados, iguais os meus são, muito falantes, não conseguem ficar quietos. E aí, num dia que eles são ouvidos como seres humanos, num dia que eles são respeitados como seres humanos, em um dia que eles veem as suas limitações e vê que é igual a do outro, que é parecida com a do outro, ele acalma, foi afetado para um lado positivo. Então, é exatamente isso, tá? Sandra, eu já vou deixar você falar. E um ponto que eu vejo, e conversando com a Aline, e ouvindo vocês falando, que eu, particularmente, como professora, acho muito válido, é trabalhar com projetos. Ai, mas dá trabalho. Ai, que eu tenho que planejar, eu vou ter que fazer, eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que. Vamos lá, o que que não dá trabalho hoje em dia, né? A gente já tem mesmo muito trabalho. Então, se eu já tenho muito trabalho, por que não fazer um projeto que vai me dar um trabalho no planejamento, de organizar como que eu vou fazer isso durante o bimestre? Eu faço esse projeto, já organizo isso, então vou lá pegar a última semana de julho, vou organizar, monto meu projeto, organizo e tal, e vou aplicando o projeto ao longo do bimestre. Talvez vai ser mais fácil, né? Eu tenho vivido essa experiência e eu já falei lá na escola que cada bimestre vai ter um projeto diferente, porque é muito mais fácil de trabalhar. Eu visualizei assim, tá? Então, pensemos, vamos repensar como que a gente pode fazer a nossa aula ser significativa, não só para o aluno, mas para nós também, tá? Sandra. Vamos lá.
Eu vou dividir rapidinho uma experiência que eu tive também com a turma que era a mais agitada, agora eles estão super calminhos. Eles não tinham muita paciência, né? Essa geração, a gente sabe que é a geração do TikTok, né? 3 minutos, 3. Aí depois eles se desligam, a gente tem que reconectar. E essa turma, eles não são muito da gramática, eles ficaram meio... Eles não conseguiam aprender. Aí eu levei as orações coordenadas em forma de música. As outras turmas adoraram a música, cantaram, e eles começaram, professora, a gente pode fazer uma dancinha do TikTok? Eu falei, podem fazer a coreografia e depois vocês vão apresentar, vocês fazem uma apresentação, e eles aprenderam em menos de meia hora todas as conjunções, porque eles fizeram a dança, fizeram a apresentação lá na escola. Aí eu levei para o pátio, né? Nós colocamos caixa de som e eles fizeram a apresentação da dança das orações coordenadas. Então, foi muito legal, eles aprenderam, fizeram a avaliação e nós não tivemos nota abaixo da média por causa da música. Eles cantavam o tempo todo, mas não tivemos notas baixas. É isso aí, é isso aí. Gente, eu fiquei, quando eu corrigi todas as atividades, e eu vi assim, eu não tenho ninguém abaixo da média, eu não vou ter que fazer uma atividade de recuperação da atividade. Porque é isso que o regimento fala. O regimento não fala de uma recuperação para todas as notas. Ele fala de recuperação para cada instrumento. Quando eu vi o meu resultado, falei, opa, eu não vou precisar fazer atividade de recuperação. Gente, que maravilha! Adorei. Sim, achei fantástico. Então, vale a pena. Aline, por favor. Eu penso que, assim, a gente, falando no projeto, né, que a gente estava falando, tão, assim, é difícil a gente parar para escrever um projeto, mas às vezes são coisas tão pequenininhas, tão simples, que mexem com a aula da gente de uma forma tão grandiosa, igual ela, levou uma música, pronto, olha o caminho que a música fez, né, virou dança por ideia deles, e aquilo eles gravaram, né, as conjunções, como ela falou, são coisas, às vezes, uma coisinha muito pequena que mexe, igual o soletrando, por exemplo, todo aluno gosta, né? Na hora que sortearam a palavra otorrinolaringologista, todo mundo ficou mudo. Todo mundo queria saber se a aluna ia conseguir soletrar aquele palavrão, né? Eles ficam assim e começam a cutucar o outro quando erra. Então, ou seja, estão atentos. Essa semana, os meus alunos do nono de inglês apresentaram um diálogozinho, um teatro, assim, de segundos por dupla. O tema era acidentes, né? Cair, machucar, quebrar a perna, quebrar o braço, cortar a testa. Só que aí eles quiseram fazer a maquiagem do machucado, do joelho ralado, da testa cortada. E aí levaram uma bicicleta de um outro aluno, não era dessa dupla, um outro aluno levou a bicicleta porque um tinha que cair da bicicleta. Então, eles fizeram assim, deixa por conta deles que vai, lança a proposta, né? Confia e reza. Que vai, né? Fica, de alguma forma, isso vai ficar gravado, vai afetar, como você falou, né? A gente precisa. E, meus amores, que eu falo assim com os meus alunos, e vocês também são os meus amores. Eu sei que a gente tá cansado. E eu sei que a gente precisa receber direito. Eu sei disso. E eu sei que isso está afetando a gente também negativamente. Mas o nosso aluno não tem culpa disso, né? Então, assim, é aquele momento em que a gente se doa, que a gente se dá por uma causa maior. E eu nunca vi uma doação de alma em que a gente não vai ser recompensado, tá? Então, assim, eu volto a dizer, eu estou no chão da escola, estou lá na SME, o pessoal fica falando, subiu de vida, patamar. Não tem nada disso, eu vou lá para trabalhar. E outro que eu não parei em nenhuma escola, eu tenho 2 escolas. Eu cumpro 20 tempos
em algumas várias horas extras à tarde. Eu não saí da escola. Então, eu sei o que a gente está passando. E eu sei também o que eu estou passando. E quando eu falo para vocês que eu estou aqui por vocês, eu estou aqui por vocês mesmo. E no momento eu não quero sair, não. Quero continuar aqui ajudando a gente. Mas se eu sair também, continuarei ajudando como eu sempre fiz. Vou postar minha atividade aqui no grupo, tá? E é assim que funciona. Eu vou só mostrar para vocês. Mais alguém quer contribuir com a gente, construir aí essas ideias inovadoras? Podem falar, fiquem à vontade. Posso falar, Com Vanessa? certeza. De acordo com o relato das colegas, né? Também queria falar, o Lucas, que é o nosso orientador, ele pediu para que a gente evitasse de passar pedir trabalho para fazer em casa. Aí fiz um trabalho com as turmas, né? O trabalho com sextos anos, a música trem-bala, né? A letra da música, para a gente trabalhar o verbo. Aí dividi as turmas em grupo, dei uma estrofe para cada grupo. Nosso trabalho foi ótimo. Cantaram, ouviram a música, pelo menos um verbo de cada estrofe, cada grupo aprendeu. Foi muito bom mesmo. Tá? Que ótimo, Tânia. Ai, eu fico tão feliz, gente. Porque assim, é de pouquinho em pouquinho. Agora vamos lá, ó. Eu falei que a gente tem total liberdade para fazer o que for necessário para atender as necessidades da nossa turma. E isso é uma fala que eu venho falando com vocês desde o início do ano e eu vou falar até o final. Mas temos que ter cuidado com um ponto. IDEB, tá? É uma avaliação do governo e ele é contado com reprovação, aprovação, SAEB, enfim. Então, se a gente. E rolou um boato no ano passado que teríamos avaliação do SAEB esse ano também. E se tivermos, é nono ano. Então, assim, a gente adequa o nosso conteúdo para a necessidade, para a realidade das nossas turmas. Mas enquanto a gente faz esse ajuste, a gente tem que ter o pé no chão de pensar assim, mesmo meu aluno tendo defasagem linguística, defasagem cognitiva, ou dificuldade de aprendizagem, dificuldade de concentração e tal, ele precisa se preparar para o SAEB. Tá bom? Professores de oitavo ano, professores de nono ano. Por que o oitavo? Porque o oitavo ano que vem vai fazer SAEB. Isso é com certeza. Esse ano ainda está incerto, mas com certeza ano que vem. Então, os professores de oitavo têm que ter essa consciência de que a gente precisa preparar esse aluno para o SAEB. Então, assim, no seu ajuste da proposta, olha lá quais habilidades que o SAEB, quais descritores, perdão, que o SAEB avalia, tá? Isso está no nosso Drive. Tem uma pastinha lá fora dos anos, fora de 2021, 2022, tem uma pastinha lá, atividades com descritores do SAEB. E nessa pastinha, que foi retirada de um blog, tem inúmeras atividades, tá? De todos os descritores. Vai criando os seus simuladozinhos, conversa com a direção da sua escola, ou então coloca isso na prova, enfim, mas vai treinando esse aluno para esse tipo de avaliação, para avaliação objetiva, para fazer uma interpretação de texto, tá? É devagar, mas vamos fazendo, tá? Por quê? Porque não é interessante o IDEB do município continuar baixo. Isso é um aviso, tá? Que a gente vai começar a falar com os professores. É mais português e matemática, né? Mas os outros articuladores também estão tomando ciência disso, porque não é só porque português e matemática é avaliado que as outras disciplinas não são importantes. Todas são, né? Mas o português é uma matéria norteadora aí, tá? E no ano passado ficamos, no último SAEB que tivemos, o nosso IDEB deu uma baixada e aí a gente tem que, né, rever. Mas mais para frente eu acredito que a gente tem um encontro só sobre isso, tá bom? Então, como prometido, eu vou mostrar para vocês
um pouquinho das minhas atividades, porque eu sou bem criativa. Eu me considero uma professora bem criativa. E aí, os meus alunos no Euvino tiveram um pouco de dificuldade com construção eles estão trocando os fonemas. O P com P, o T com D. E foi um problema bem geralzão. Então, o que eu fiz? Eu preparei algumas atividades, já com esse objetivo, né? De trabalhar mesmo essa necessidade deles. Eu estou só abrindo aqui, pessoal, as minhas atividades. Sabe, vou confessar para vocês. Eu marquei a reunião para 7 horas, né? E aí, quando eu cheguei em casa hoje, fui fazendo um monte de coisas e tal. Aí, quando eu vi, falei, gente, eu achei que era 7h30. Eu marquei para 7 horas. Falei, meu Deus do céu. Aí foi uma correria. Eu ainda falei com a Aline, tal, porque ela ia fazer essa participação, né? A gente já tinha conversado e combinado. E aí eu fiquei aflita, acabei esquecendo de abrir aqui o que eu ia mostrar para vocês. Então, deixa só eu conferir aqui. 11, 12, 13, 14. Rapidinho. 11, 12, 13, 14. Falta só 14. O que eu estou fazendo lá no Euvino? Eu tenho trabalhado com eles em forma do jornal, né? Eu tenho separado os alunos nas categorias do jornal. E esse jornal... Tem gente chegando. Esse jornal tem como objetivo, além de construir os gêneros jornalísticos, né? Trabalhar mesmo com eles a questão da escrita, da produção. Então, o jornal que nós estamos produzindo tem 5 categorias, 5 classificações, né? 5 seções. A notícia, reportagem, que são os gêneros jornalísticos, o espaço literário, que é o momento em que o aluno tem liberdade para criar poema, música, conto, crônica, enfim, o espaço de curiosidades, que é mesmo para trazer curiosidades, né? Por que a pessoa tem CC? O que causa o bafo de onça? Então, coisas que sexto ano, né? É bem a carinha deles mesmo de pesquisar, e eles estão pesquisando e levando a sério. E uma parte que eu quis incluir, porque nós temos muitos alunos talentosos nas nossas salas de aulas, que é a charge o cartoon. Desenho mesmo, a prática de fazer um desenho crítico. E esse grupo em especial tem chamado muito a minha atenção, porque eles estão muito criativos, estão muito empenhados e eles entenderam perfeitamente o que é para fazer numa crítica. Então, assim, tem sido momentos maravilhosos que eu tenho vivido com eles esse bimestre, mas o que eu quero mostrar para vocês é como que eu fiz a minha atividade, as minhas atividades, tá? Então, deixa eu reproduzir aqui. Cadê? Aqui. Essa aqui. Aqui. Então, vamos lá. Ó, esse aqui foi a atividade avaliativa que eu apliquei para eles, tá? Então, foi o seguinte, ó. Ela valeu 20 pontos. Foi feito em grupo. Então, cada um colocava aqui o nome e o número da chamada. E eu sempre coloco o textinho, né? Então, como estamos trabalhando em equipes, essa atividade avaliativa também será em equipe. Façam com dedicação e empenho, vocês são capazes. O que eu fiz? Durante as semanas anteriores, nós construímos tabelas no caderno deles para, né, começar a ver o conceito do substantivo. E aí eles fizeram 2 tabelas, uma com palavras que tinham B e outra com palavras que tinham P, que
foram os 2 fonemas que nós trabalhamos, com palavras que eles tocavam e palavras que eles não tocavam, com esses 2 sons, tá? Então, eles foram falando de objetos, de coisas do dia a dia deles. E cada aluno tinha sua tabela no caderno, porque foram palavras diferentes. Então, foi uma atividade muito interessante. Beleza, aí a partir dessas 2 atividades, então, ou seja, para o aluno chegar nessa atividade avaliativa, ele tinha que ter o caderno completo e ele tinha que trazer o material no dia, né? Então, por que foi em equipe? Porque se algum aluno esquecesse qualquer caderno ou atividade, ele teria a ajuda do colega para fazer. Então, ele não perderia o ponto, tá? Por quê, gente? A gente sabe que o aluno está com dificuldade de lembrar dessas coisas. Foi exatamente o que a Tamara disse. Eles ainda estão muito dependentes, né? Então, para melhorar isso, para ele começar a construir o senso de responsabilidade, uma avaliação assim, em conjunto, ele não ia ser penalizado, mas ele começou a pensar, nossa, eu tenho que trazer o caderno. E na aula da semana seguinte, eu já vi esse retorno, eu já vi esse feedback. Então, eles construíram essa tabela no caderno e usando essa tabela, eles preencheram aqui, ó, essas opções, tá? Dos nomes próprios, dos objetos, que são os nomes comuns, das palavras que dão nome aos sentimentos e das palavras que dão nome às características, tá? Aí depois, eles tinham esses 2 conceitos aqui, do substantivo e do adjetivo, que eu fiz no ano passado para os alunos que estavam remotos, tá? Isso aqui foram conteúdos que eu criei. E aí, coloquei aqui e eles tinham que construir um cartaz explicando melhor esse conceito do substantivo e do adjetivo para a turma. E aí, coloquei aqui, ó, o que esse cartaz precisava ter e como que ele deveria ser, ó, com letra legível, com capricho e criatividade. Aí, beleza, eles construíram os cartazes, eles pensaram no significado, tá, mas aí eu tenho que aplicar. E aí eles tinham que aplicar nesses 2 exercícios aqui, muito fáceis, de destacar o substantivo e de completar a frase com adjetivo. Só isso. Então, nessa atividade, eu consegui... Deixa eu só interromper aqui. Nessa atividade, eu consegui abranger o conteúdo, que era o meu objetivo, consegui trabalhar em equipe, consegui trazer essa memória aí do caderno e consegui que eles não ficassem de recuperação. Então, assim, eu achei muito boa. Deu para trabalhar bastante e eles não ficaram assustados. Eu não tive nenhum aluno passando mal, eu não tive nenhum aluno tendo crise de ansiedade fazendo essa atividade, tá? Então, assim, é uma sugestão. Vou deixar isso no Drive, tá? Para facilitar o nosso trabalho, tá bom? Então, fiquem à vontade. E sempre que vocês tiverem sugestões e ideias, mostrem pra gente, traz pra gente, né? Igual o Alexandre Batista fez aí em um domingo, um dia que a gente estaria de folga, mas eu vi que tinha um monte de gente trabalhando, igualzinho eu e ele, que eu também estava trabalhando no domingo. Enfim, é isso, sabe? A gente fazer essas trocas, tá bom? Deixa eu ver aqui o que eu ia fazer mais com vocês. A música do substantivo. Então, deixa eu pegar aqui. Só um minutinho que eu vou pegar os cartazes dos alunos. Deixa eu ver se eu trouxe. Bom, no Doutor Elvino e na Vocacionada à Música, eu trabalhei a música, o rock dos substantivos, que eu deixei lá no nosso drive,
na pastinha atividades, músicas pedagógicas, atividades pedagógicas com música, alguma coisa assim, tá? Então, eu trabalhei com eles essa música, que é muito gostosa, assim, é um ritmo muito gostoso, fica na cabeça. E aí, a partir desse conceito, dessa música, o que que eu fiz? Eu pedi para eles produzirem os cartazes, porque não adianta eu ficar ali, e aí aquele monte de classificação e tal, e aquilo não faz sentido para o aluno se ele não aplicar, se ele não se apropriar, se ele não trazer para a vida dele. Então, para ele trazer para a vida dele, cada equipe ia fazer o seu cartaz, ia trocar com a turma e tal, montar o mural da turma. E aí, ó, os cartazes que eles começaram a produzir. Qual que é o trabalho, né? O trabalho é que, quando eles vão escrever um cartaz, mesmo sendo bonito, eles cometem alguns equívocos, igual o ok junto, que eles estão usando assim. Então, é um momento da gente, eu, né, Vanessa, mostrar, olha só, você podia ter feito seu cartaz de lápis e podia ter dado esse espaço aqui, ó, porque o ok é separado, ele nunca escreve junto. Professora, eu não sabia disso. Um monte de alunos tem essa reação. Professora, eu não sabia. Pois é, então que bom que você tem aula comigo, né? E aí eles corrigem, vão ter esse tempo de corrigir, nem que seja aqui no verso e tal. Então, assim, ai, mas a minha escola não tem folha colorida. Não tem problema, faz na folha branca. Tenho vários alunos que fizeram na folha branca também. Tá? Deixa eu mostrar aqui um para vocês, ó. Esse aqui, não sei se vai dar para ver. Esse aqui é uma charge, ela está toda no lápis, tá? No lápis. Cadê as outras? E o que eu fiz? Eu trouxe tudo para casa hoje, porque tá na hora de começar a escrever esse jornal para ele ser publicado. Aqui, ó. Essa aqui já foi uma charge que o aluno fez, ó, hoje lá, com papel branco e canetinha. Então, assim, a gente às vezes fica tão preso no tradicional e tal, mas tem opção pra gente fazer diferente. É só a gente começar a pensar, puxa, o que eu posso fazer de diferente? Como que eu gostaria de aprender esse conteúdo, se eu fosse o aluno? Porque nós fomos, né, aluno já, tá? Então, assim, eu espero que tenha sido bom essas dicas que nós trouxemos. A princípio era isso. Vou só finalizar aqui o nosso slide para mostrar aí para quem chegou depois, tá? Algumas informações importantes. Esse slide final aqui eu não vou tirar, porque é isso aqui que eu acredito. A gente já viu esse slide final em alguns encontros passados e a gente vai ver, eu acredito que até o final do ano, que a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. Pessoas têm o poder de transformar o mundo, tá? E quem disse isso foi o maravilhoso Paulo Freire. Quem não tem o meu WhatsApp, esse é o meu WhatsApp, tá? E esse é o final do nosso encontro. Eu espero que tenha sido muito produtivo para vocês, como foi para mim, para a Aline, para as meninas que aí participaram dessa construção, tá? E é isso. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa, contribuir, perguntar, criticar, elogiar? Aproveitem. Pode falar, Aline. Eu queria agradecer pelo convite. Estava até passando mal aqui de nervoso, né? Crise de ansiedade. Crise de ansiedade aqui. E espero ter contribuído um pouquinho. E se eu puder ajudar em mais alguma coisa, se alguém teve dúvida, né? Ou precisar que eu ajude com aquele aplicativo também, né? Com aquele site, alguma coisa, pode falar comigo, tá? E Vanessa, muito boas suas ideias, muito boas. Gostei muito. Você vai compartilhar com a gente também, né? Vou.
Eu Tá. sempre coloco lá no Drive, Tá. tá? Eu sempre coloco as Gostei sugestões, muito. atividades. Só que assim, as minhas são de sexto. Uhum. Mas eu Mas não aí eu já vejo estava pensando aqui só em adaptar para adequar. as orações subordinadas, os Exato, cartazes. vai adequando, vai É, usando, porque, gente, dá muito certo trabalhar assim, sim. tá? Obrigada, Aline, Vanessa. eu agradeço de coração, tá? Imagina. Eu tenho certeza que teremos vários outros encontros aí, bate-papo. Gente, sabe o que que eu sonho? Olha eu, a youtuber. Eu sonho um dia a gente ter um bate-papo pessoalmente, sabe? Gravando uma live assim decente, numa cadeira assim giratória branca, estofada, entendeu? E a gente batendo papo, conversando sobre as nossas práticas, porque eu adoro isso. Mas enquanto a SME não atende esse meu pedido de youtuber, a gente pode fazer os nossos encontros aqui e os presenciais também, que são bons demais. Tá bom? Você quer o podcast. Podcast, verdade, começar a fazer os meus. Nossa, pensei nisso agora. Pensei aqui que a gente podia criar, né, um podcast. Verdade, gente. Vamos amadurecer essa ideia? Eu acho Vamos que vai ser amadurecer? muito bom. Eu Nossa, ia colocar aqui, a Tânia falou. olha aí, ó. Eu acho muito bom mesmo. Mas criar um podcastão, assim, sabe? Todo Uhum, mundo junto. isso. Eu acho que ia ser legal. Isso, verdade. Vamos amadurecer essa ideia, até porque isso é dos nossos alunos, né? É do contexto deles. Com certeza eles vão amar. Beatriz está compartilhando tela. Eu estou me vendo. Olha que nervoso. Gente, então é isso. Desejo para vocês uma excelente noite. Vamos fazer uma foto, né? Beatriz, eu preciso que você interrompa esse compartilhamento. Eu acho que eu não tenho como eu interromper. Eita, olha lá. Estamos todo mundo vendo, né? Se ela não conseguir tirar, eu vou ter que remover. Pera aí, sai não, gente. Pera aí. Beatriz, eu vou te remover rapidinho só pra você. Aí você entra de novo, tá? Não. Ó, eu removi só porque ela não estava sabendo retirar, vocês viram, né? Então tá bom. Gente, quem puder, abre a câmera aí pra gente fazer a nossa selfie. Bem bonita. Selfie nada, né? Eu vou fazer um print. Um print bem bonito. Deixa eu ver quem é que tá aí. Vamos lá. Isso, pessoal. Isso aí. Vamos abrindo as câmeras. 1, 2, 3 e sorrindo. Muito bom. Deixa eu ver se ficou bom. Pera aí, vou postar lá, Ah, ficou bom, gostei. Então, postei no grupo, depois eu envio na linha de transmissão para quem não participa do grupo. Gente, muitíssimo grata. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou à disposição. Boa Ok? noite. Boa noite. Beijo. Fiquem com Obrigada. Deus. Um beijo. Obrigada a todos. Boa Obrigada, noite. Aline. Tchau, Fica. tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo, beijo, Boa beijo. noite. Tchau, obrigada. Beijo.